Agora sim, bota alguma coisa do Vasco aí, porque hoje meu Vascão tá de volta. Hoje tem Copa do Brasil e eu já recebi informação agora no WhatsApp que todo o time do Operário, que está hospedado no Rio de Janeiro, naturalmente, né, que vieram de Ponta Grossa, lá ele, está no hotel em Copacabana, acompanhando o nosso dono da bola. Então, boa sorte ao Operário, que vocês percam de 3-0 hoje, pro Vasco se classificar. Ai, vocês são barristas. Não, eu vou torcer pra vocês, Operário. Mas que vocês façam uma boa partida. Não é isso, Bigode e Fernandão? Olha só. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Que isso? Vamos fechar um acordo? Vambora. O Vasco passa para a próxima fase da Copa do Brasil, elimina o Operário, e o Operário ano que vem sobe para a Série A. Isso aí. Resolvido? E todo mundo vai ter que ir a Ponta Grossa uma vez na temporada. Eu acho que é justo, todos devemos conhecer Ponta Grossa, viu? Pedrinho, quer jogar contra o Vasco lá, Pedrinho? Sim ou não? Lá, contra o Operário lá? Fechou então, vamos mandar essa passagem. Bom, quer maneirinho? Você? Lá ele. Bom, vamos fazer o seguinte, já que a gente tá falando de Vasco, bota a música do Vasco aí, porque nada mais Vasco do que vai acontecer agora nessa tela. Bota ele na tela pra mim, cadê? Com o seu cabelo penteado com Gumex, gema de ovo, gel bozano do azul, extra fixador, Thiago Carvalho, o nosso Sidney Magal com chapinha da Band para trazer as informações do Vasco. Muito boa tarde, Thiago Carvalho! Boa tarde, meu. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Fernando. Eu nem saberia utilizar tantos produtos e artifícios para deixar o cabelo tão bem arrumado quanto o senhor, que passa esse laque para botar esse belo topete no ar todos os inícios de tarde da nossa semana. Aproveitar também, então, para mandar um beijo pro Pedrinho, que sem ele não teria Sidney Magal, não teria Homem de Ferro, não teria trilha nenhuma nesse programa. Então, beijo, Pedrinho. Feliz aniversário, saúde, paz, sucesso. Essas coisas todas aí, muito cinema pra você também. Falando sobre o Vascão, então, que o Vascão entra em campo logo mais, partida importante, até porque vale classificação na Copa do Brasil, vale vaga para as oitavas de final. E a gente lembra que no jogo de ida o Vasco empatou em 1-1, saiu à frente, depois deixou o resultado ficar igual no marcador e hoje precisa de uma vitória, mesmo que simples, aqui em São Januário, para conseguir avançar às oitavas da Copa do Brasil. Competição que ano passado o Vasco chegou até a semifinal. Caso não consiga uma vitória simples, consiga aí um novo empate, aí o resultado vai para os pênaltis, a decisão da vaga vai para os pênaltis, então Vasco precisando aí nos 90 minutos pelo menos vencer com um golzinho de diferença para avançar sem sustos na Copa do Brasil. Agora, falando um pouco sobre o Fernando Diniz. Depois do primeiro jogo dele aqui em São Januário, no final de semana, o Vasco fez uma boa atuação, empolgou o torcedor, a casa estava cheia e o Fernando Diniz falou um pouco sobre essa conexão, essa relação com o torcedor que o Fernando acha que vai ser muito importante nessa retomada do bom futebol do Vasco. Vamos ouvir o Fernando Diniz. Eu fiquei, de fato, muito feliz com tudo que aconteceu hoje. A torcida também apoiando, tenho convicção que a torcida vai vir cada vez mais. E talvez fique até pequeno São Januário. Bom, a boa notícia para o Fernando é que hoje a casa deve estar lotada mais uma vez. O torcedor do Vasco se empolgou bastante com o desempenho contra o Fortaleza, afinal 3-0 em casa, jogando bom futebol. Foi bonito de se ver. E a boa notícia para o Fernando Diniz é que ele pode colocar o mesmo time em campo e deve ser o que vai acontecer. A gente lembra que o Felipe Coutinho foi expulso no final de semana, mas era pelo Campeonato Brasileiro, então ele só desfalca o time no Clássico contra o Fluminense. E hoje ele está normalmente à disposição e o Diniz deve sim repetir aquele time que venceu o Fortaleza por 3-0. Outra boa notícia é que o Payet já vem treinando com bola depois daquela lesão no joelho e hoje tem chances de voltar a ser relacionado pelo Vasco, mesmo que ficando aí no banco de reservas no início dessa partida. Em relação ao Operário, o Operário também vive um bom momento, são 4 jogos sem derrotas, inclusive 3 vitórias consecutivas, precisa do resultado aqui também para conseguir avançar aí na Copa do Brasil. Então a expectativa é de uma boa partida logo mais aqui em São Januário. A gente lembra que a bola rola às 7 horas da noite, claro, fica aí a torcida para mais um bom jogo, um bom futebol do Vasco da Gama, né não, GV? Muito bem, Thiago. Agora é o seguinte, eu queria que você explicasse melhor pra gente, depois de todas essas informações que você já trouxe, como sempre, porque afinal domina o conteúdo do futebol carioca, esse negócio de transferban aí. Um monte de gente veio me perguntar o que era isso. O que é isso? O Vasco tá no Serasa da FIFA? É isso? Falei, acho que é. Só que eu tava há pouco tempo atrás, fui lá no aplicativo, baixei,
tava devendo 18 conto pra Claro. Ei. E que eu esqueci. Aí, meu nome tava sujo, paguei os 18 conto, tô limpinho. Queria saber o que é Transferban, é isso? Se o Vasco pagar, tá liberado? Tem alguma punição mais longa? O Vasco está no Serasa da FIFA? E por que, Thiago Carvalho? Perfeitamente, viu? Foi uma ótima explicação. O Vasco tá no Serasa da FIFA. Inclusive, eu sabia que eu estava esquecendo de mandar alguma informação e era essa. E aí você me lembrou, então muito obrigado por isso também. O Vasco está no Serasa da FIFA. O que acontece? O Vasco teve aquela negociação pelo Adson, a compra do Adson junto ao Nantes da França. O Vasco já pagou ali um primeiro valor de quase 2 milhões de reais. Acontece que essa dívida do Vasco com o Nantes ainda é de 24,7 milhões de reais, ou seja, o Vasco ainda deve esse valor à equipe francesa. E como o Vasco não efetuou esse pagamento, a equipe francesa, o Nantes, entrou em contato com a FIFA e a FIFA então impede de que o Vasco faça novas compras em janelas de transferências. Isso vai perdurar por 3 janelas de transferências caso o Vasco não quite a dívida junto à equipe francesa. Acontece que o Vasco tem um acordo de recuperação judicial aqui na legislação brasileira. Então o Vasco entende que ele está pagando seus débitos junto ao acordo feito no Brasil e por isso não poderia quitar essa dívida, adiantar, né, essa dívida com o Nantes, e acham que por conta dessa questão judicial no Brasil vai conseguir reaver a decisão da FIFA. Mas caso essa decisão não seja revista, aí sim, já vê, aí são 3 janelas de transferência sem poder contratar jogador até pagar esses quase 25 milhões de reais aí que deve ainda a equipe francesa. Complicado. Rapaz, 25 milhões de reais na fase que tá o Vasco não é fácil. Agora, só pra gente encerrar, Thiago, já que falamos desse conteúdo, a gente quer só te elogiar, que seu cabelo tá muito bonito, e queria que você pegasse a tua mão esquerda que tá livre aí, botasse na pontinha dessa franja lá de esquerda e puxasse um pouquinho pra frente. Só pra gente ver o pega, rapaz. Aí, puxa agora. Aí, puxa, ó. Que isso, mané, o moleque tá que tá. Tá fora da boca, mulher. Que Ó, coisa ó. linda. Pô, A nossa dá Rafa licença. Museu da Tijuca. Dá licença. Muito obrigado, Thiago Carvalho. Ô, Bigode, vai pro barbeiro, vai. Obrigado pelas informações precisas pra caramba. Primeiramente, precisamos elogiar o Gumex que ele passou no cabelo. Esperamos que seja. Segundamente, rapaz, negócio de Serasa da FIFA, rapaz, que coisa, hein? 25 milhões. Pra pagar isso? Vai ter que arrumar uma alternativa. Não tem negócio. 25 milhões traz o jogador bom, pô. Mas vai ter que encontrar Mas não pode um trazer, jeito. né? Vai. Nesse momento não pode, até porque a janela também tá fechada, né? Tem esse porém. Então para esse momento atual, não tem tanta eficiência assim essa determinação. Agora, quando tivermos a janela de transferência, aí o Vasco vai precisar resolver isso. A gente tem falado aqui da necessidade do Vasco de contratar reforços. O elenco não é tão ruim para estar onde estava, com o antigo treinador, aliás, com os antigos treinadores. E eu acho que é um elenco que briga ali entre 10º, 12º, talvez consiga, se tiver um bom momento, pode até brigar por uma pré-Libertadores, como foi também no ano passado. Mas para isso eu acho que precisa se reforçar um pouco, e para se reforçar nesse momento você precisa resolver essa situação. É chato, é delicado, mas eu acredito que o Pedrinho ele vai conseguir reverter isso, porque se o Vasco ficar 3 janelas sem poder contratar, aí, meu amigo, o negócio vai ficar feio. O senhor acabou de falar que o Vasco, o quê? 10. Na minha avaliação, fica ali entre 10º, 12º, talvez um 8º. Porém, o Vasco da Gama postou um vídeo do pós-jogo Vasco 3, Fortaleza 0, em que o nosso presidente Pedrinho reiterou isso daqui. Bota na tela, Ferinha. Esse ano, quando eu usei a frase que nós estávamos entre os 8 melhores elencos do Brasil, eu falei confiando em vocês. E eu acho que faltava, com muito respeito a todos que passaram aqui, uma pessoa como o Diniz e a sua comissão, que conseguisse botar isso para fora. Eu sei que é um trabalho inicial do professor, mas é um trabalho de amor, de entrega, como é o trabalho de todos nós aqui. E agradeço muito a todos vocês, tá? Ô Deus, a gente podia estar aqui agora falando do jogo, mas não tem como ignorar isso, porque assim, gerou uma repercussão nacional, tanto vascaíno que mora fora, e aí venceu com propriedade Fortaleza, um jogo até um certo ponto atípico, com cotoveladas e expulsões. E aí, Bigode,
torna a pegar a responsabilidade para ele de novo. Enfim, queria a opinião de vocês, inclusive também do nosso Fernando, que esteve muito tempo lá dentro. Tá entre os 8 melhores do Brasil, Bigode? Ah, eu não vou me estender não, GV. Eu acho que o Vasco não tá entre os 8 melhores do Brasil e eu não faria o que o Pedrinho fez, eu não traria esse assunto novamente à tona. Eu acho que já é passado, já tinha sido, entre aspas, esquecido. Eu não via muita gente falando sobre isso. E era um momento de vitória, um momento de alegria, um momento de você ter confiança. Acho que você voltar com esse tema... Não, e deu uma porradinha no Carille, que foi ele que trouxe também, né? Porque o Felipe ainda é amigo. Ele fala, pô, Felipe, falei aquilo ali só pra dar uma moral. Mas o Carille que tá lá nos Estados Unidos agora, que o cara cai também, cai pra cima... Não digo nem de clube, que o Vasco é maior que o time dele. Mas foi morar em Miami Beach, né, irmão? Negócio de I'm in Miami Beach, tan, 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 tan. O cara, ele tá assim com a rescisão do Vasco, ó. Tan, 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 e morando em Miami. Voltando pro Pedrinho. Fernandão, tua opinião sincera. Pedrinho é querido. A gente adora o Pedrinho no CPF pra caramba. Mas, pô, Fernandão, me ajuda aí. Me ajuda a te ajudar. Pô. Mandar um beijo pra galera de casa, boa tarde. GV, eu acho desnecessário, até porque ele não precisa reafirmar uma coisa que ele já havia dito. Mas eu entendo o que o Pedrinho quer fazer. Ele quer dar moral pro clube, ele quer dar moral pros seus jogadores. Então pede pra não filmar, pô. Isso Fala só pros caras, pô. Isso que eu ia falar. Só que hoje a gente vive uma era... Tu nunca falou coisa pra alguém pra dar moral que tu preferia que não tivesse sido filmado? Por que era mentira? Quantas vezes tu contou a história pros outros? Tu mesmo fala essa história. Quando eu fazia isso, não tinha câmera. Não tinha nem videocassete. Mas sério, GV, eu entendo o que ele quer, o que ele quis fazer, dar moral pro cara. Você até percebe, né, na forma como ele fala. Porque o corpo fala muito mais do que a boca, se você estiver esperto com relação a isso. Uau. E aí, o Pedrinho, ele quer valorizar os caras, ele quer dar moral, ele quer valorizar o Diniz pelo trabalho que ele já gostaria de ter sido feito uma antes. semana, cara. Só que, GV, eu concordo com você, não precisava, já havia sido dito, os jogadores já entenderam, mas fazer o quê? Tá falado, a galera tá reverberando por aí, mas eu entendi o que ele quis dizer. Então, concordar ou não é outra vamos coisa. pro jogo. Eu só acho, e acho que vocês concordam, só pra gente finalizar, dá pra falar isso, porque isso não é vazado. Isso é a Vasco TV postando no feed. Foi aprovado por alguém. E aí o Isso Vasco aí. tem um jogo hoje que o Vasco é muito favorito. Vou botar o campinho aqui, isso vai mostrar. Mas que não é garantido. E final de semana tem clássico. Aí toma uma burdoada do Fluminense, aí volta tudo de novo. Aí fica o Vasco aí. Pô, lá no meu prédio todo mundo é Vasco. O porteiro Márcio é Vasco, o Luiz é Vasco, o outro lá é Vasco, o Alexandre é Vasco, todo mundo é Vasco. Aí os caras ficam, e o Vascão? Falou, pergunta pro Pedrinho, irmão. Eu, hein? Ave Maria. Os vizinhos são Vasco? Você conhece os vizinhos já? Não, é Vitória. Porque ele é baiano, né, pai? Ela eu não sei, mas deve ser Mengão. Ela eu acho que é Mengão, porque ela é cariocona, né? Bota aqui no Campinho do Vasco. Vasco favorito, quero saber a opinião de vocês. Léo Jardim, melhor goleiro do Brasil, top 3. Paulo Henrique, jogando muito. Aliás, Fernandão elogia ele há muito tempo, porque agora o povo tá falando que o Paulo Henrique... Fernandão dá moral pra ele há muito tempo. João Vitor e Luiz Gustavo, na esquerda o homem que não cruza, ele faz amor. Lucas Piton, Tietê, Hugo Moura, Tietê ex-mascaradinho, que não é mais. Na direita o moleque Rayan, Coutinho, Nuno Moreira, aí na frente o homem que se ele não marcar hoje eu sou uma batedeira, Valita bege, de 3 velocidades, que só funciona no 220. Bigode, treinador, nosso querido Diniz, Vascão muito favorito, até porque tá jogando dentro de casa. Muito favorito. Pra você a pergunta é essa, pro senhor você já sabe qual é. Muito favorito e importante o fato do Diniz repetir a escalação. Eu acho que isso faz com que os jogadores criem um pouco mais de entrosamento também. A interação entre eles dentro do campo, eu acho que isso melhora. E eu acho que é importante hoje, além do resultado e da classificação, é você ter mais uma boa atuação. Para você confirmar o bom momento, para você confirmar que a chegada do Diniz está mudando. Claro que é tudo muito cedo, é muito embrionário, ainda tem muita coisa pela frente, mas é sempre importante você começar um trabalho com vitórias. E se o Diniz hoje consegue uma boa vitória, um bom desempenho e vai para as oitavas da Copa do Brasil, eu acho que isso dá mais moral a ele e mais confiança aos jogadores dentro do campo e, consequentemente, o torcedor que vai lotar São Januário. Fernandão. Pedrinho, bota aquela, Pedrinho. Não, ele vai falar que não. Ele vai Nós falar estamos que falando não. do time, que é o Vasco, que é, pra mim, no nível nacional, e aí não dá pra botar o Corinthians, porque o Corinthians é muito São Paulo. Segunda maior torcida do Brasil, nacional. Nacional. Espalhada. E depois do Corinthians e Flamengo, a terceira em qualquer lugar. Pra mim é do Vasco. Concordo.
que segundo o presidente, é top 8 elencos do Brasil, que tem o Verratti, que é o melhor atacante hoje do Brasil, é o Verratti. Paulo Henrique joga... Léo Jardim, um dos 3 melhores goleiros do Brasil. Coutinho, Liverpool, Barcelona, etc. Nuno tá jogando muita bola contra o Operário, que é um time trabalhador, entendeu, né? É, boa. Entendeu? Boa. É, de Ponta Grossa, terra muito boa, inclusive. Vai. É, 5º colocado da Série B. Fernando Santos foi capitão do Vasco. Pior, capitão do Carlos Alberto, que é praticamente tan, 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 tarará, que é uma missão impossível. Muito bom. Manter o Carlinho na... Aliás, saiu o último aí, ó. Tô com medo. Fernandão, o Vasco, na Copa do Brasil, tem a obrigação de passar. Não vou nem falar vencer. Vou falar passar, porque é no Caldeirão onde o Vasco não perde. Não, Diego. Não tem obrigação, não. Ô, Clemão! Ô, Clemão! Obrigado, Theo. GV, concordo em parte com o Flavinho com relação ao que ele disse do Vasco. Na minha opinião, é mais importante o Vasco hoje vencer. Repetir a escalação, concordo com o Flavinho, é interessante porque ele precisa automatizar a ideia de jogo. Para você automatizar isso, só o treinamento não funciona, porque o jogo tem a dificuldade máxima, né, do trabalho, que é você tem um adversário que está ali para dificultar suas ações, e quando você repete, você acaba fazendo isso de uma forma mais automatizada, e eu acredito muito na repetição nos esportes, principalmente coletivos. Né? Já falamos aqui umas brincadeiras com outros esportes, mas você repetindo, fazendo por várias vezes, você está mais próximo da excelência. E com relação a essa parada de você ter a obrigação, você falou, cara, o Operário ele é 5º colocado da Série B, o Flavinho não falou nenhuma asneira, que pode ser que consiga um acesso para a Série A no ano que vem. Pode ser. Claro, pode ser. a gente fala o que está acontecendo pode hoje. Pode ser que o Bigode case com a Madonna. Pode ser. Eu não duvido. Jesus Luiz já namorou a Madonna. A Madonna ia estar ganhando muito com isso. Mais do que eu, é verdade. Não, ganhando você. Ganhando você. Você está no muro, não, você está pipocando. Falei que não tem obrigação, não. Não tem muro aqui, parceiro. É concreto. Bigode, não tem obrigação de se classificar. Mas é claro que tem. Xandia, tem obrigação de se classificar? Clebão. Só tem flamenguista aqui, pô, isso não vale. Jeg, não tem? Com certeza. Não vale. Isa, sim. Maneirinho, sim. Pedrinho aniversariante. Sim. Cadê a Mercedes Vascaína, que só aparece quando o Vasco ganha? Tá dando que sim, lá. Tem obrigação. Tem obrigação. Ela falou que não, só tem só obrigação. se comunicou. É porque ela tá com medinho. Medinho não. Mas ela olha é uma aqui. pessoa Tá dizendo que consciente. sim. Olha o retrospecto. Consciente. Ih, postei e corri. Olha o retrospecto. Bota na tela aí. Postei e corri. Olha só. Meu 5 Deus. jogos, 2 vitórias para cada lado. 1 empate. 7 gols marcados. 7 gols sofridos. 47% de aproveitamento. Em 2021, tomou-lhe a escovada de 2-0. Em 2021, de novo, tomou-lhe outra escovada de 2-0. Aí em 2022 se vingou e empurrou 3. Aí em 2022, ainda no retorno, meteu 3. E aí, rapaz, no último confronto empatou de 1-1. Que equilíbrio, hein, Fernandão? Estou falando alguma asneira, Getúlio Vargas? Tá, claro que tá. Tá, então virou um clássico agora. Virou Flamengo e Vasco. Então Vasco então Operário e Vasco. Virou Flamengo e Vasco agora. Você quem está dizendo. Eu estou falando Então que os virou números mostram a Fluminense e dificuldade Vasco no final do de semana. confronto. A dificuldade do confronto existe. Getúlio Vargas, como é que é a história dos números? Eu gosto sempre... Números são igual o Bigode de shortinho Copacabana correndo. Mostra muita coisa, mas não mostra o principal, que é o que a gente quer A ver. Madonna vai querer saber de tudo, vai querer ver tudo. A Madonna tá liberada. A Madonna vai meter um like a virgin pra ele assim. Hã? Eu vou. Mas disso aí ele já passou faz tempo. O que que é? Ah, ele quer ir? Ah, tá. Pô, os caras estão me sacaneando no chat. Estão falando que eu tô com bate-cinto. Que tem 380 coisas penduradas no meu cinto. A culpa é tua. Bom demais. Tá? Desabafo. A culpa é tua e daquele... O teu cinto é mais do Robin do que do Batman, entendeu? Aliás, eu tô com 2 fantasias em casa, do Batman e do Robin. Vai. Robin pra você, Batman pra mim. Fechou? Combinou? Clebão, Robin pra você, Batman pra mim. Fechou? É com o Fernandão, então tá. Aí sim. Números do Verratti na tela, bota aí, cadê? É o Pirata. 20 caracoles, meu irmão. O homem tá embrasado. O pirata tá com a espada como, filho? Como é que faz a espada do pirata? Agulha em pé, agulha deitada. Como é que é? Agulhão em pé. Agulhão em pé. Pra quem não entendeu e já tá pensando besteira, que é aquele chute que o cara dá e deixa a perna Deixa a assim. perna. Isso aí. E tem o agulhão deitado, no qual eu era especialista.
Enfim. 26 jogos, 17 gols. Eu estou sendo um pouco criticado aqui no chat porque eu falei que o Verratti hoje é o melhor 9 do Brasil. Vocês discordam de mim? Pensando? Não. Em atividade. O Pedro ainda não engrenou. O BH deu uma caidinha. Quem mais tem? Tem o Caio Jorge, que tá fazendo gol pra caramba no Cruzeiro. Não. Esquece. O Verratti é o melhor do Tem Brasil. Vitor Roque também no Palmeiras, né? Não, esse aí começou a fazer gol ontem. Mas eu prefiro o Verratti. Vou falar igual o Paulo Nunes falou. O Paulo Nunes ficou pistola um dia que tava vendo na TV. O futebol o quê? Qual o maior objetivo do jogo? Gol! Acabou. Não falo mais nada. Igor Gostou, né, Jesus Clebão? ou Verratti? E agora, para o ímpio. Igor Jesus ou Verratti? Lá na... Aí, Padre Miguel? Verratti. Igor Jesus ou Verratti? Gol Jesus. Fera, Igor Jesus ou Verratti na pelada lá no Recreio? Igor Jesus. Eu vou de Verratti, então 2-2. Mas se você me fizer uma pergunta comparando com outro atleta, é capaz de eu escolher o Verratti, que você vai se incomodar um pouco. Quem? Ele não se lembra. Ele não se lembra. É, sabe que ele tem... Exatamente. O alemão passeia por ali direto. Ah, com certeza eu sou o Cano. Cano e Verratti, agarra o Cano com tudo. Abraço o Cano, com certeza. Não solta. Abraço, não solto. E pode ser amarro ou pode ser tigre. Se vier, eu amarro. Eu abraço. É que? Pô, o Cano deu a Libertadores do Fluminense, cara. Pera aí, pô. Respeita o argentino. E não um Cano qualquer. É aquele Cano. É o Cano matador. É o Cano que não vaza, que não entope. Muito bem, Bigode. Bom, tem jogão vindo por aí. Agora, quem joga hoje é o Vascão, hein? O Vascão joga hoje, vou trazer o Fábio Juga para trazer mais informações. Um jogo difícil também, o primeiro jogo foi um empate em 1-1 com o Operário, né, meu amigo? Bem-vindo aqui ao Tom mais uma vez. Mas o ânimo está completamente renovado, né? Depois que Fernando Diniz assumiu o comando do time. Oi, Joana, é isso aí. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá com a gente no Taon. Astral totalmente renovado. O Vasco vai pegar o fantasma, né? O Operário é o fantasma, mas aqui o clima é muito positivo depois dessa primeira vitória sob o comando do Fernando Diniz no sábado contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro aqui mesmo. Essa vitória encerrou uma sequência de 9 jogos do Vasco sem vitória, por isso que o São Januário hoje vai estar lotado. Fernando Diniz convocou o torcedor e o torcedor vai vir com certeza. O Vasco está prestes a completar 6 meses de invencibilidade aqui em São Januário. Nos últimos 40 jogos são só 4 derrotas. Vasco recebe o Operário, houve empate lá em Ponta Grossa no primeiro jogo. Hoje, caso de vitória simples de qualquer um dos lados, classifica para as oitavas de final. Em caso de novo empate, a decisão da vaga vai para os pênaltis. A novidade do Vasco hoje deve ser a volta do Payet. A lista dos relacionados está recuperado de uma lesão no joelho, mas começa no banco. O time do Vasco hoje deve ser o mesmo que começou na vitória sobre o Fortaleza, com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Vitor, o Luiz Gustavo e o Lucas Piton, o Hugo Moura, Tietê e o Felipe Coutinho, o Ryan, o Nuno Moreira e o Verratti, capitão, agora com 50 gols e 100 jogos com a camisa do Vasco. Agora, ontem o Vasco teve uma má notícia, né? Sofreu um transfer ban da FIFA, né? É uma punição que impede o Vasco de inscrever novos jogadores pelas próximas 3 janelas de transferência. O motivo foi a dívida que o Vasco tem de cerca de 25 milhões de reais com o Nantes da França pela contratação do Adson, que aconteceu em janeiro do ano passado. O Vasco já está recorrendo dessa punição e acredita que vai conseguir revertê-la. O argumento é de que o clube está sob um regime de recuperação judicial e, portanto, está impedido de quitar dívidas com os credores, porque quem estabelece essa quitação, nesses casos, é a justiça, portanto, o Vasco está tranquilo. Além disso, o Vasco também está otimista, porque nesses casos, a FIFA costuma reconhecer as legislações nacionais. Então o Vasco acredita que vai recorrer e vai ter uma resposta positiva, tá? O jogo aqui começa às 7 da noite, hoje, com transmissão do Sport TV e do Premier. Joana. Tá aí, tá feito o convite, mais um jogo importante, um desafio importante aí, primeiro jogo de mata-mata nessa nova passagem do Fernando Diniz pelo Vasco. Agradecendo aí pela participação, Fábio Jupa. Vamos falar do